Triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando esperar. Essa é uma das famosas frases, né, do clássico livro A Arte da Guerra, escrito pelo general Sun Tzu, general japonês que viveu 500 anos antes de Cristo. Aqui ele fala das batalhas em si, no campo de batalha, né? Ele era conselheiro do rei, enfim, ele era muito experiente e ele começou a relatar tudo isso. E realmente ele foi um grande vencedor. Nós não vivemos num país em guerra declarada, mas tudo na nossa vida, seja no nosso campo de trabalho ou principalmente no campo espiritual, realizações pessoais, nós constantemente estamos travando uma batalha contra o inimigo, às vezes contra nós mesmos, né? E se nós trouxermos esses ensinamentos para a nossa vida pessoal, certamente nós vamos aprender muito sobre a estratégia. Muitas vezes nós perdemos batalhas, não só na realização pessoal, na vida financeira, mas batalhas espirituais, porque nós não observamos o tempo de fazer as coisas. Nós não observamos que é necessário usar de estratégia. Deus poderia ter salvado o povo lá no Antigo Testamento, quando o povo saiu do Egito. Não adiantaria Deus querer salvar o povo, porque aquele povo era um povo de coração duro. A própria palavra de Deus fala isso várias vezes, era um povo do coração duro. Foi necessário aquele povo passar 40 anos no deserto para ir amolecendo o coração. E vem a geração e outra geração, porque Deus respeita o livre-arbítrio. Então, Deus precisa do tempo, precisou do tempo certo para poder entrar na história como Redentor. E é exatamente isso que nos mostra a palavra de hoje, né? O nosso general Jesus Cristo, ele, por excelência, ele sabe como usar das estratégias e nos ensina as estratégias. Veja, Marcos 1,14 diz assim: depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo do reino de Deus. O reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no evangelho. Quando João foi preso, Jesus, então, ele viu que era o tempo de entrar em campo agora com toda a força, né? Ele esperou todo esse tempo. Ele já havia feito um milagre lá nas bodas de Caná, ele já havia feito alguns outros milagres, mas ele estava meio que em stand-by ainda, né? Quando João foi preso, então aqui ele vai dizer o versículo 16, depois que João foi preso, passando ao longo do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles no mesmo instante deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante viu também Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca consertando as redes. Chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai, Zebedeu, com seus empregados e o seguiram. Quem eram esses 4 discípulos que Jesus chamou? São aqueles que se tornarão seus 4 apóstolos. Mas quem eram eles na vida passada? Eles eram discípulos de João Batista. Quando João Batista foi preso, eles voltaram à vida velha. Eles voltaram a pescar. E olha que interessante, quando Jesus foi morto depois, os seus apóstolos voltaram à vida velha também, né? É assim, mas depois que veio o Espírito Santo, que eles foram batizados no Espírito Santo no dia de Pentecostes, ninguém mais voltou à vida velha. Então, é necessário que se cumprisse o tempo, é necessário que Jesus padecesse, é necessário que Jesus ressuscitasse, é necessário que o Espírito Santo fosse enviado, para que aí sim, fortalecidos, guiados pelo Espírito Santo, eles fossem vencedores. E foram de fato vencedores. Jesus realmente os transformou em pescadores de homens. Mas o que faz o pescador? O pescador é aquele que tira o peixe fora da água e o peixe morre. Mas o pescador de almas, pelo contrário,
é aquele que tira a alma da morte, das trevas, da escravidão para a vida, para a luz. É justamente o contrário. E se eu e você somos cristãos hoje, somos católicos hoje, é porque, né, deu certo. Né? O tempo, a estratégia de Jesus deu certo. Aquilo que Jesus começou e os apóstolos começaram com o início da igreja, com todas aquelas dificuldades, tempo da diáspora, né, que foi cada um para um lado, fugindo do Império Romano, deu certo, chegou até nós. Se nós quisermos ser vencedores na nossa vida, em tudo que nós fizermos, seja na área profissional, seja realização pessoal, seja na realização na vida espiritual, nós temos que seguir as estratégias do nosso general Jesus Cristo. Nós temos que ter esse conhecimento através da Santa Palavra, através da oração de intimidade, para que Ele nos ensine quando é o tempo certo. Certamente nós já vimos aqueles filmes, né, do tempo de Sun Tzu, do tempo da Idade Média, de o general pedindo para a tropa, né, quando vem o exército inimigo de frente, calma, ainda não é hora de atacar, espera, e quando é tempo certo ele fala, agora vai. Temos que estar atentos à ordem do nosso general para seguir a sua estratégia, porque a sua estratégia sempre foi e sempre será vencedora. Não desista da batalha. Deus te abençoe.